Enquanto os outros hesitavam, congelados pelo medo, Escanor viu sua chance de ganhar experiência. Brandindo sua lâmina afiada, avançou direto contra o zumbi, cortando no ombro e o partindo ao meio. Isso foi até mais fácil do que eu esperava, murmurou. Ganhou 200 pontos de experiência e subiu de nível, recebendo 2 pontos de atributo, que colocou imediatamente em força. Nesse momento, vários outros zumbis surgiram de um ponto mais alto. O gordinho o alertou, e Escanor se virou a tempo de ver o outro membro da equipe avançando com cortes potentes, derrubando os inimigos rapidamente. O mesmo rapaz correu até eles, elogiando a si mesmo e zombando de Escanor e do gordinho por não terem agido mais rápido, esquecendo convenientemente que, segundos antes, também havia congelado de medo. Escanor o ignorou, apenas lamentando ter perdido a experiência daqueles inimigos. A cidade agora estava tomada por vinhas e árvores, ocultando completamente sua antiga paisagem urbana. Enquanto o grupo se maravilhava com o fato de aquilo já ter sido um local humano, uma nova figura surgiu à distância. Um dos rapazes presumiu que fosse apenas mais um zumbi de nível 1 e quis se exibir, mas Escanor, cauteloso, ativou o olho de análise. Líder zumbi de nível 1, rápido, garras e dentes afiados, capaz de invocar zumbis de nível 1. Poder de combate, 580. O gordinho, não querendo que o outro levasse todo o crédito, deu um passo à frente, mas Escanor o segurou. Ainda assim, o rapaz manteve a confiança, mesmo com o zumbi sendo claramente maior que os anteriores. No segundo seguinte, o líder zumbi avançou com velocidade incrível. Antes que o garoto pudesse reagir, foi atingido por um poderoso ataque, sendo lançado para longe. Ao bater no chão, o líder zumbi abriu sua boca imensa e começou a morder o rapaz. Wirtz, o outro integrante da equipe, interveio rapidamente, chutando o líder zumbi para longe antes de saltar para finalizá-lo. Escanor gritou com urgência para Wirtz, dizendo que precisava matá-lo com um único golpe. Caso contrário, o líder chamaria mais zumbis. Mas Wirtz, orgulhoso demais para ouvir, subestimou a criatura. Ele balançou a espada, mas o ataque foi esquivado, cortando apenas o braço do monstro. O líder zumbi soltou um uivo ensurdecedor que ecoou pela floresta. Wirtz recuou apavorado e, em poucos instantes, incontáveis zumbis emergiram do chão, cercando o grupo. O pânico tomou conta dele. Seu rosto empalideceu enquanto gritava pela mãe, dizendo que não queria morrer ali. Sem perder tempo, correu na direção com menos zumbis. O outro rapaz quase se urinou de medo e saiu correndo atrás. Shub implorou para Escanor fugir também, mas ele, após um breve silêncio, balançou a cabeça e disse para o amigo ir sozinho. Sacando a espada, ele sabia que, se fosse contudo, poderia ganhar alguns níveis. Shub tentou puxá-lo, mas não conseguiu. Escanor já avançava, cortando zumbis sem parar. Cada vez que um caía sob sua lâmina, Shub observava, intrigado com o quanto ele parecia diferente. Será que esse ainda é o mesmo Escanor que eu conheço? Pensou. De qualquer forma, vendo lutar com tanta ferocidade, Shub ergueu a própria arma e gritou: "Dane-se, não vou deixar um irmão para trás." Os dois ficaram costas com costas, derrubando a horda que avançava como uma onda gigante. De repente, o líder zumbi saltou sobre Escanor, derrubando e prendendo no chão. Shub entrou em pânico ao ver a boca imensa prestes a morder seu amigo. Com toda a força, Escanor acertou um chute na cabeça do líder. Nesse instante, percebeu que havia atingido nível 5 e acumulado 12 pontos de potencial. Sem hesitar, colocou todos em força, elevando seu poder para 50. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Segurando a cabeça do monstro com ambas as mãos, torceu com toda sua força e o chutou para longe. Ainda não era suficiente. Aproveitando a abertura, pegou uma lâmina caída no chão, saltou e, com um único golpe certeiro, decapitou o líder zumbi, encerrando a ameaça. A notificação do sistema informou que ele havia alcançado nível 6, ganhando mais 6 pontos de potencial e desbloqueando o sistema de trava genética. Ao conferir os status, notou que seu poder de combate havia subido para 380 e a barra de fúria estava cheia. Distribuiu os novos pontos em velocidade e vitalidade, mas estava especialmente curioso sobre a trava genética. Segundo lendas, grande parte do potencial humano permanece adormecida nos genes, aguardando para ser liberada. Aqueles que destravassem completamente a trava genética poderiam alcançar poderes divinos. Animado, Escanor clicou para ativar a primeira, mas recebeu o aviso de que precisava estar no nível 15. Resmungou, mas pensou que não seria tão difícil chegar lá, bastava continuar matando zumbis. Shub o encarou, intrigado, perguntando se ele ainda era o mesmo rapaz que conhecia, admirado por sua força e pela façanha de matar o líder zumbi. Escanor fez uma pose confiante, mas antes que pudesse responder, Shub apenas revirou os olhos. Seguiram para mais longe e encontraram uma placa: artistas marciais iniciantes proibidos além deste ponto. Sabiam que estavam diante da zona de perigo que o professor havia mencionado. Shub sugeriu voltar, mas Escanor hesitou. Precisava de mais experiência e já fazia tempo que não viam zumbis. Enquanto refletia, Shub o cutucou no ombro, nervoso. No segundo seguinte, os olhos de Escanor se arregalaram. Um imenso réptil, talvez uma piton, estava enrolado no alto das árvores. Pior ainda, o olho de análise não conseguia detectar informações sobre a criatura. A diferença de poder era grande demais. Suando frio, eles começaram a recuar lentamente. A cobra gigante avançou num bote, mas os dois conseguiram se esquivar por pouco. Escanor atraiu a atenção dela e gritou para Shub fugir. Depois de correr por alguns
momentos, percebeu que talvez tivesse cometido um erro. Shub correu até perceber que Escanor havia levado a cobra para o lado oposto. Então pensou, um momento, desse lado ficam as ruínas proibidas. Escanor não sabia até onde tinha corrido, mas encontrou um local para se esconder. Não via mais a cobra, mas permaneceu em alerta, lembrando-se de que ela poderia se camuflar. Enquanto recuperava o fôlego, alguém surgiu apontando uma besta para ele e ordenando que não se mexesse. Várias pessoas com armaduras de combate o cercaram, olhando com desconfiança. Ao reconhecerem o uniforme da academia, perceberam que ele era um estudante. Escanor rapidamente explicou o que havia. Tendo se afastado demais por engano, ficou claro, pela aparência e pelo equipamento deles, que se tratava de um pequeno time de aventureiros. Ao que parecia, eles não estavam interessados em matar Escanor, mas sim de olho na arma dele. Escanor os alertou que, sem sua arma, ficaria indefeso. Um deles perdeu a paciência e decidiu matá-la ali mesmo, mas Escanor, de repente, gritou e apontou para trás do homem. Irritado, o homem olhou de relance, só para ver a Piton gigante saltar sobre ele, engolindo inteiro antes que pudesse reagir. A cena foi tão grotesca que deixou o grupo em choque por alguns instantes. Rapidamente, eles perceberam que se tratava de uma besta evoluída de nível 13 e sacaram suas armas. Um homem de meia idade, claramente o capitão, disse para não entrarem em pânico, afirmando que a cobra valia milhões se conseguissem matá-la. A ganância brilhou nos olhos de todos, e eles partiram para o ataque. Escanor, escondido atrás de uma parede e observando de longe, notou que todos eram artistas marciais de nível 1. Achou insano eles enfrentarem uma besta de nível 3 só por dinheiro. Planejava apenas recuperar sua arma e fugir, mas nesse momento uma flecha acertou o ventre da Piton. A cobra chicoteou o rabo, arremessando o atacante para longe e matando-o instantaneamente. Um homem careca ergueu uma espada enorme e golpeou a cobra, mas foi atingido por um jato de líquido verde expelido pela boca da besta, que derreteu seu braço e, aos poucos, seu corpo inteiro. O capitão gritou para todos mirarem no ventre, o único ponto fraco. Eles atacaram com desespero, caindo um a um, até que, com um estrondo, a Piton desabou no chão. O último sobrevivente explodiu em gargalhadas de vitória. Quando Escanor se abaixou para pegar sua arma e sair, o homem de meia idade o notou. Com um sorriso sarcástico, já percebendo que Escanor havia atraído a Piton até eles, ordenou que ele esfolasse a cobra e retirasse o núcleo de cristal. Escanor riu, analisando os corpos ao redor. O capitão era o único vivo e não parecia estar em boa forma. Disse que faria o que ele mandava, mas que o núcleo e o corpo seriam dele. Ao perceber que Escanor tinha lido suas intenções, o capitão avançou, mas, cansado e confiante demais, teve seus movimentos previstos facilmente. Escanor se esquivou e cortou-lhe o braço. O homem gritou e cambaleou, tentando intimidar Escanor com o nome da família Jang. Escanor não se importou, afinal, tentaram roubar sua arma e matá-lo. Deixá-lo vivo seria burrice. Sem hesitar, golpeou fatalmente, matando. O sistema notificou. Derrotar um artista marcial de nível 1 rendeu 2.500 pontos de experiência, elevando Escanor ao nível 7 e concedendo um sorteio especial por ser seu primeiro oponente humano. Distribuiu os pontos ganhos igualmente entre resistência e velocidade. Depois, começou a dissecar a Piton e encontrou um núcleo de cristal brilhante no cérebro dela. Aquilo valeria uma boa quantia. Vasculhou as mochilas dos aventureiros e encontrou mais 2 núcleos de nível 2 e outros itens, todos já embalados. Seguindo na direção que achava ser a certa, demorou a perceber que estava perdido. Acabou diante de uma placa escrito Zona de Perigo. Estava fundo demais. Decidiu sair dali, mas um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta. O som quase fez suas pernas cederem. Ao olhar, viu não muito longe um leopardo elétrico de nível 4. Antes que pudesse reagir, uma garota surgiu caminhando em direção à fera. Usava um traje de combate completo e carregava uma longa espada. Muito jovem, mas com um olhar frio e determinado. No instante seguinte, ela golpeou, liberando uma onda de energia branca em forma de lua crescente. O leopardo ergueu um escudo elétrico para bloquear e avançou contra ela. Trocaram golpes velozes até que a garota acertou o pescoço da criatura, lançando-a vários metros para trás. Escanor ficou boquiaberto. Então era esse o poder de um artista marcial de alto nível. O leopardo estava gravemente ferido, mal conseguindo ficar de pé. A garota se aproximou para finalizá-lo, mas ele subitamente se ergueu e liberou uma esfera maciça de eletricidade. Ela tentou bloquear com a espada, mas foi pega de surpresa. A explosão resultante a lançou para fora de um penhasco. Escanor ficou atônito. Não esperava tamanha inteligência da besta. Talvez tivesse fingido estar derrotada para dar um golpe final ou fosse apenas um ato desesperado. Então, uma ideia surgiu. Se finalizasse o leopardo agora, receberia o crédito pela morte. Aproximou-se com cuidado, erguendo a espada, mas um arrepio percorreu sua espinha ao notar outro leopardo elétrico nas árvores acima. A ganância o fizera esquecer que essas criaturas caçam em pares. O segundo leopardo rugiu, convencido de que Escanor havia matado seu companheiro. Ele correu até a beira do penhasco, com a fera no encalço, tentando explicar que não era o culpado. Mas não adiantou. Levantou a espada como se fosse lutar até o fim, mas não. Virou-se e pulou. Para ele, era melhor morrer pela queda do que ser despedaçado por uma leoparda furiosa.